não é só muito barulho que incomoda o autista. Existem muitas outras alterações sensoriais que estão presentes nesse transtorno. E é exatamente por isso que quem lida com eles precisa estar preparado. Quer saber como? Olá! Papo de anestesista com as maravilhosas Sara e Aletheia. Eu sou a doutora Tatiana Alcântara e esse é o episódio Papo de Anestesista e nós vamos falar sobre um assunto muito especial. A doutora Sara vai se apresentar e a gente vai começar a conversar e vocês não vão perder. Olá, me chamo Sara Sixu, sou médica. Trabalho com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento já há mais de 5 anos pela Secretaria Estadual de Saúde. Sara, um grande prazer. Satisfação Amiga, estar aqui. você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho e é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu quero que você se sinta muito à vontade para compartilhar com o mundo o que está aí nessa sua cabecinha maravilhosa, né, essa inteligência assim, que tem contribuído muito para essas pessoas que a gente vai falar daqui a pouco. Obrigada. E junto com nada mais nada menos que a Aletheia Paranhos. Por favor, minha querida, você não sabe que eu sou muito fã do seu trabalho e se sinta à vontade aqui e é um prazer imenso estar com você nesse episódio. Meu nome é Aletheia Paranhos, eu sou dentista especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, já trabalho com esse grupo de pacientes há cerca de 18 anos e é um prazer enorme também estar aqui hoje para falar desse assunto. É um assunto muito importante, né, Aletheia? E eu trouxe uma pauta muito especial, que são as alterações sensoriais, esse grande estigma que os autistas têm, né, sobre essas alterações que eles têm. Nós sabemos que é um transtorno muito complexo, tem muitas coisas que a gente precisa abordar e saber lidar com isso, mas a essência desse nosso papo vai ser essas alterações. Sara, eu sei que você trabalha com crianças, adolescentes e pessoas de todas as idades com esse transtorno. Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona essas alterações, né? Por que o autista ele tem aquela hipersensibilidade ao barulho? Quando a gente vê aquela criança tampando os ouvidos num ambiente barulhento, o que é? É só barulho que o autista não gosta? Me diz. Não, na verdade, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, o nome já diz, né? É um espectro. Então, cada criança vai ter, ou adulto, a sua variação ali de sintomas que está causando prejuízo. Então, muita gente tem alterações sensoriais auditivas, né? Uma hipersensibilidade sensorial mesmo, a barulho. Então, aquilo que para você não é incômodo, para uma pessoa autista pode ser insuportável mesmo. E outras alterações sensoriais também. Por exemplo, a seletividade alimentar no transtorno. Não é só barulho, né, Não. Sara? Falando em sentido, né, quando a gente fala de sensorial, a gente tem o paladar, o visual. A gente está falando de tato, então muitas vezes uso de roupas, etiquetas, sapatos. Muito coloridas, né? Sim. Muitas cores. Tecidos que incomodam, costuras, né? Texturas diferentes, sabores. Muitas vezes num prato, um alimento de tal cor. Não come só porque é verde, por exemplo. Exatamente. Né? Não come só porque é amarelo. Até variação de textura, de crocância, de molho, de não tem molho. Isso mostra a importância de um ambiente estar preparado, né, Aletheia? Por exemplo, um consultório. O seu consultório, por exemplo, não tem um monte de bichinho, de cor, disso, né? E é importante, né, ter... Exatamente, é como ela falou mesmo, são todos os sentidos ali que
podem ter alguma alteração, juntos ou isolados, né? Então a gente tenta diminuir ao máximo pensando em todo mundo, né? Todos que possam ter transtornos de olfato, né? Então a gente evita perfumes fortes. Não tem aquele A cheirinho, gente evita, né? o cheirinho é sempre o mesmo, mas o máximo, bem suave, às vezes a gente até nem coloca. A gente não tem esse monte de brinquedinhos, de coisas na parede coloridas, porque para alguns isso é muito estressante. Aí o consultório odontológico aí tem uma gama, né, de possibilidades de incômodos, que a gente tem que trabalhar isso constantemente, que é som, né, barulho. Ou seja, um ambiente que trabalha com esse público, ele precisa estar preparado para isso, né? Não só no atendimento, mas também no ambiente, né? A gente sabe que um ambiente que tem muita informação sensorial, isso vai trazer um incômodo, né, para aquele paciente que vai estar ali, né? Então, como a Sara explicou, né, não é só o barulho, né? Não adianta ser só um ambiente. Tem, inclusive, pacientes que vão ao consultório só no momento em que não, né, aquele Para que paciente não tenha o outro sendo atendido antes, para que ele não ouça o barulho da caneta no outro atendimento. Então, muitas vezes, o chegar ao consultório e não estar ouvindo o barulho, às vezes, de outro atendimento, já muda a postura do paciente nesse atendimento. Então, assim, é impressionante como para alguns isso é muito sério mesmo. E a gente tem que dar atenção. Muita gente evita até procurar atendimento médico, odontológico ou de terapias, por exemplo, só pela existência da sala de espera. Porque na sala de espera existem outras pessoas com outros comportamentos e às vezes um comportamento de um vai piorar a receptividade do outro. E aquilo acaba se tornando insuportável. Então, só a sala de espera em si já pode trazer estímulos estressantes para aquele paciente e ele pode vir a abrir mão do seu tratamento. Com certeza. Até o fato de sair de casa, né, Sara? Sim. É um negócio bastante sério mesmo. Como eu tinha até conversado com a Sara em separado, mas o transtorno do processamento sensorial é um transtorno que ele não está ali só para os autistas, né? Tem pessoas que têm esse transtorno sem ser autista, né? Sensorial, Sim. sem ser autista. Então tem outras condições, né, que trazem esse transtorno e a gente tem que pensar em separado de cada paciente, porque as adaptações são necessárias mesmo, faz muita diferença. O transtorno de processamento sensorial ele pode estar presente em outros transtornos do desenvolvimento, como o TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode estar presente em condições que não são consideradas um transtorno, como autossabilidade e superdotação. E também pode estar presente isoladamente. Então, a pessoa não precisa necessariamente ter uma condição para apresentar essa hipersensibilidade sensorial, porque ela pode estar presente de forma isolada. Então, pode ser aquela pessoa que não gosta de ir em consultório, né? Não gosta de sair de casa, não gosta de muito agito. Pode ser que tenha essas alterações, né, Sara? Sim, e muitas vezes as queixas dessa pessoa são ignoradas, são consideradas irrelevantes, né? E a pessoa tem ali realmente um obstáculo para que ela acesse a sua saúde ou as melhores condições possíveis de convívio social, etc., porque não consegue conviver em ambientes com aquelas barreiras ali. É interessante também a gente pensar a questão do deslocamento, como tu falaste, que só sair de casa já é um obstáculo. E, por exemplo, eu trabalho no Sistema Único de Saúde, né? Então, muitas vezes, os pacientes com autismo, eles têm que se deslocar por 1, 2 horas dentro de um ônibus para chegar no local que está agendada ali aquela terapia, que muitas vezes vai durar 30 minutos e ele vai pegar mais 2 horas de deslocamento para chegar em casa. Ou seja, muitas vezes inviabiliza esse tratamento, né? Todo o ganho da terapia vai ser perdido. Só pelo transporte, só pelo chegar, pelo processo de chegar até ali, né? Isso. Sabe que eu lembrei de uma ação importante que os shoppings e os estabelecimentos comerciais eles estão adotando, que muitas vezes as pessoas não entendem, que é a vaga especial do autista, né? A vaga especial de estacionamento do autista, né? Porque essas alterações sensoriais, elas são tão importantes, assim, tão sérias, são relevantes, que até o fato de ele sair do carro para ir até um lugar, o consultório da Aletheia, por exemplo, fica num shopping, né? Fica num shopping comercial. E muitas vezes o ambiente, né? A própria chegada do paciente até ali uma luta, é um estímulo grande, é uma dificuldade para a família,
né? Então essas vagas especiais, elas vão realmente tornar, né, Possível que o paciente chegue até o local Lá- onde você vai ser atendido, né? Lá no shopping específico que você está colocando, eles têm uma coisa bem interessante, não sei se vocês sabem, que eles oferecem abafadores. abafador. Olha só que legal. Eles oferecem abafadores para esses pacientes, se for o caso, para estar circulando pelo shopping. Eu acho isso uma adaptação bem interessante. Muito legal, é verdade. E traz realmente a inclusão, né, Sim, Ellen? Porque exatamente. a gente não adianta só dizer que eu sou um estabelecimento que Inclui, né? inclui só no nome, mas que na verdade não tem nada relevante assim que facilite, Sim. né, o acesso o das acesso. pessoas. Exatamente. É interessante a gente pensar também que não só os grandes shoppings, mas já fica aí a deixa, se você tem um microempreendimento, alguma coisa, que você pode tornar o acesso das pessoas ao seu serviço muito mais fácil, com salas sensoriais, por exemplo, dentro de um restaurante, né? Um ambiente que a pessoa possa se regular, um abafador de ruído, uma opção de cardápio com menos tempero, sem molho, né? Coisas simples, né? Que você está dando opção para aquela pessoa ali conviver de uma forma melhor, né? O salão, por exemplo, pode oferecer uma sala mais isolada, né? Com atendimento mais personalizado para aquela pessoa. Uma barbearia, por exemplo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pensar enquanto sociedade, por exemplo, igrejas, né? Quantas famílias ainda não conseguem participar de um culto ou uma missa porque tem muitos olhares de julgamento ainda hoje, né? E um ambiente ali mais acolhedor, uma sala sensorial, alguma coisa, poderia ajudar aquela mais família. reservado, né? Para que as famílias possam participar. Nossa, isso é tão relevante, né? E as pessoas costumam a pensar que realmente é só grandes shoppings, grandes centros comerciais que precisam se adequar. Mas se a gente puder fazer pequenas alterações que, né, e comercialmente isso vai ser fantástico, porque vai atender um público que realmente precisa dessas adequações, né? Agora, muito interessante a alteração do paladar, né? Ale, quando a Sara falou sobre essas alterações, eu me lembrei de muitas dificuldades que você tem até lá no seu consultório em relação à sensação, né? De que é difícil para você lá? Tem muitas questões, tanto dos produtos que a gente utiliza para o atendimento em si, materiais restauradores e tudo mais, quanto o dia a dia mesmo em casa. Tem pacientes que têm um hiperfoco, por exemplo, no creme dental X da marca X, por causa que ele se adaptou àquele sabor e não tem quem faça utilizar outro creme dental. Então, assim, textura da cerda da escova, o sabor do creme dental. Às vezes aí a questão visual associada, como por exemplo, eu só quero a escova de dentes azul. Tem até a história do livro do Marcos Mion, né, do filhinho dele, que ele só queria a escova de dentes azul, né? Então, assim, tem essa questão mesmo sensorial e de aceitação. O sabor é muito relevante dentro da odontologia porque a gente usa muito produto mesmo diferente para fazer os procedimentos. Me lembrei dos pacientes que você não consegue fazer o atendimento por causa do gosto do produto. Né? Então, às vezes é o gosto, às vezes é a sensação de água, muito volume de água, que às vezes a gente precisa para estar, né, ali realizando o atendimento. Não, então, não é nada que vai doer, não é nada que cause dor, não é nada que tenha, assim, desconforto, mas a própria percepção de estar mexendo na boca, né, de estar, assim... Lembra que eles acordam muito com a sensação da limpeza, porque o dente está diferente. E isso causa irritação na criança. Depois às vezes a sensação do gosto que eles percebem diferente, eles acordam passando a língua, né? É diferente. É estranho a sensação. Exato. É isso mesmo. E outra questão, como ela falou também dessa questão de gosto e tudo mais, quando a criança não tem um diagnóstico já fechado, às vezes tem a percepção da família que é frescura. Ele não gosta desse gosto ácido. Ai, que frescura, né? Ai, que frescura, então, ele não gosta de água. Não quer comer. Ele parou de comer tal coisa, ele só quer comer tal coisa, é frescura. Então, não oferece tal coisa que ele nem vai querer, doutora, porque é frescura. Não é, às vezes tem um transtorno ali mesmo, né? E eu percebo também, por exemplo, os pacientes, não só no consultório, mas em casa, os pacientes que eu atendo,
tem uma dificuldade de manter uma rotina de higiene dental, de escovação, de uso de fio dental. Essa é a nossa rotina, né, Ellen? E em casa isso é muito taxado como irresponsabilidade, né? Ah, ele só passa a escova, já falei pra ele que é pra escovar todos os dentes, mas ele não escova. Ele tem que criar vergonha e se cuidar melhor, mas aquilo ali já é uma dificuldade sensorial. Mas a gente consegue fazer pequenas adaptações dentro do consultório com as orientações, né? Às vezes uma adequação de textura, de escova, porque existem várias texturas, tamanho da cabeça da escova, adaptações em relação ao próprio creme dental, que tem também sabores, com produtos e composição muito diferente, que facilita também. Cremes dentais que fazem menos espuma, geralmente são melhores para a aceitação do paciente. Tem produtos específicos que fazem, né, aquele creme dental espumar bastante. Tem gente que gosta, mas tem gente que odeia, né? Creme dentais que são sabores mais salgadinhos, tem paciente que não suporta. A textura mais arenosa também não é confortável para eles. Então, tudo isso a gente tem que adaptar, entender bem esse paciente para a gente conseguir em relação evoluir. à percepção da dor, Letéia, tem alguma alteração? O autista, ele tem, assim, a dor, porque tem pessoas que são mais sensíveis, né, ao desconforto, à dor mesmo, né? A dor é uma percepção sensorial individualíssima. Eu, como anestesista, eu tenho propriedade para dizer, né, que há um estímulo doloroso para uma pessoa é percebido de uma forma totalmente diferente em cada indivíduo. Mas o autista, né, dentro desse transtorno do espectro autista, existe alguma alteração nessa percepção da dor? Especificamente? Muito, né? Em geral, o limiar de dor do autista é muito alto. Então, às vezes, uma dor que pra gente seria uma coisa quase que insuportável, para eles é uma dor. E, ao mesmo tempo, um desconforto pequeno ou um desconforto enorme é um desconforto. Não tem essa classificação de níveis, né? De níveis. Um pequeno incômodo, né? Isso. Às vezes um pequeno incômodo. É um incômodo. Então, assim, eu já cheguei a atender pacientes que estavam desregulados, né, que a gente diz, totalmente transtornado, chegou ao consultório, a mãe já querendo, faz qualquer coisa, arranca esse dente, eu não sei o que aconteceu e tudo mais, e quando a gente avaliou, era um pedaço de carne que estava entre os dentes, a gengiva estava inflamada, pronto, tirou aquele pedaço de carne, parecia assim, parece que a criança falou, meu Deus, né? E pronto. Ou seja, uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade. Né? Então, tem o mais e o menos, né? E aí eles têm umas características de manifestação, que às vezes alguns realmente tentam pegar a mão e trazer, tipo, tem alguma coisa aqui, ou eles mesmos começam a morder a mão, ou bater, sinalizando, tipo, aqui tá porque diferente. Porque eles não conseguem dizer verbalizar, onde tá doendo. Exato. Gente, é muito difícil lidar com isso. É muito difícil. Né? Porque você não... Imagina, um indivíduo não consegue dizer o que está acontecendo, o que está sentindo, aonde está doendo. Eu sempre falo assim que em pacientes com dificuldade da fala, inclusive, é muito importante o diagnóstico precoce por causa da janela ali que você tem de oportunidade para aquela criança ter acesso à fonoterapia e venha a desenvolver a linguagem e a fala, né? Que até os 5 anos. Sim, porque se ela perder isso depois para você lidar com um TEA não verbal é muito mais difícil, justamente por isso. É um paciente que vai ter muito mais crises, né? Porque ele não vai conseguir dizer que está doendo, ele não vai conseguir pedir ajuda, às vezes ele não percebe onde está doendo. Ele manifesta, mas a família demora para entender o que é aquela manifestação. O bater a cabeça na parede, como o paciente recente nós atendemos, ele estava batendo a cabeça na parede, ele estava com a mão toda lacerada de tanto mastigar as mãos. E realmente ele tinha pontos de dor muitos pontos de dor em cavidade oral que justificavam isso, que até a minha secretária falando, nossa, se eu tivesse desse jeito, eu realmente estaria batendo a minha cabeça na parede. É mais ou menos assim, porque... Em alguns casos a gente não consegue nem entender como que ele estava aguentando. Como é que ele estava comendo ainda, como é que ele ainda dormia pouco, mas dormia. Então, assim, porque é um estímulo de dor tão grande, que a gente classificaria, né? Mas é como a gente está falando, a gente não tem como medir isso para eles. Para uma pessoa com uma sensibilidade, assim, dentro do normal, seria uma situação quase que insuportável. Impossível. Exatamente. Impossível. Enlouquecedora mesmo. Um dente. Imagina, a gente ter uma dor de dente de canal. Quem já teve dor de dente sabe como é que é. Agora você imagina, você ter uma dor de dente dessa por dias, meses e em vários dentes, sem ter um acesso, né? Sem ter como pedir ajuda, né? Sem ter como pedir ajuda. E aí a família que tá ali fica tentando adivinhar o que tá acontecendo. Muitas vezes frequentes vezes procura ajuda, né?
profissional. Os dois procuram médicos, né? Faz uma Sim. investigação geral do pescoço para baixo e a boca ninguém lembra de olhar. E às vezes recebe uma medicação ali para controlar a agressividade, a irritabilidade, mas na verdade aquilo é um sintoma de uma coisa que vai muito além, né? Então você precisa sempre buscar a causa para tratar aquilo ali na causa, não é algo que se fecha em torno de si mesmo, mas é um pedido de ajuda para algo que está acontecendo ali e que aquela pessoa não consegue muitas vezes entender e muitas vezes não consegue verbalizar. E aí vem uma pauta muito importante que eu queria começar agora com vocês. A importância de os profissionais de saúde que atendem, não só os profissionais de saúde, mas, por exemplo, um cabeleireiro ou uma recreadora, entender como são essas alterações sensoriais para saber lidar com isso. Mas vamos começar com os profissionais de saúde. Porque não é incomum a gente ver profissionais que se dizem especialistas, mas que não têm uma formação adequada. Qual é essa formação, Aletheia? O que o profissional ele precisa fazer para estar apto a atender adequadamente um paciente desse jeito? Então, assim, eu especificamente, como eu coloquei no início, eu sou especialista em odontologia para pacientes especiais, que é uma área da odontologia que lida com todos esses pacientes que necessitam de cuidados específicos, né? Mas a gente, se puder, fazer outros cursos, a gente só vem a somar, né? Por exemplo, eu tenho pós em aba, que é... O que é a aba? O que é essa aba? É porque, assim, hoje é um curso muito... Digamos assim, é um curso muito procurado e falado. O ABA, na verdade, é uma forma que a gente tem de entender essa abordagem mesmo ao paciente, né? Ter essa percepção de como que esse paciente se comporta ali na chegada, como que a gente vai abordar, se ele vai aceitar o nosso toque. É muito comum que algumas pessoas já cheguem abraçando a criança, já tocando na criança. Eu vou contar. Pausa para um causo. O causo do anestesista. Né? Gente, eu tomei um nocaute de um paciente autista, adulto, grande. Eu ainda não tinha essa vivência e essa experiência com esses pacientes. E eu fui atender um paciente no hospital ainda. Eu já estava no início da carreira e eu não tinha a menor ideia de como funcionava. E aí eu fui atender esse paciente para fazer exatamente um tratamento odontológico múltiplo no hospital. E quando eu cheguei para abordar esse paciente, ele era enorme. Ele estava ao lado do familiar, do pai dele estava ao lado dele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz com ele, querendo ser simpática, querendo ser agradável, eu fui abraçá-lo. Que tal? Fui pegar no braço dele, eu fiz assim... Gente, à medida que eu toquei nele, ele simplesmente pegou a mão e pá! E me deu um tapa que eu voei lá do outro lado. Gente, isso foi quase um nocaute. E aí o pai dele ficou todo sem jeito. Aí ele já tinha me falado não, só que quando ele falou não, eu já tava tocando, porque simplesmente ele não aceitava toque. E o que eu fiz quando eu cheguei nele? Toquei nele. Tinha mais era que levar um tapa mesmo, né? Ou seja, a minha falta de noção, a minha falta de preparo para atendê-lo, para entender aquele paciente, me fez literalmente levar um tapa. Então, assim, como é importante. Então, o ABA, né, depois fazendo, a gente estudando, entendendo como faz, é exatamente esse tipo de abordagem de orientação. Né? Essa orientação, essa formação, né? Como é que você vai fazer? Vai um pouco além, vai muito além da questão técnica, né? Tipo assim, você formou em medicina, especializou em anestesia, ok, você pode ser um excelente anestesista. Mas não quer dizer que para esse grupo de pacientes, essa abordagem inicial, é o tipo de coisa que você não aprende na faculdade. E até mesmo na odontologia, ok, tem graduações que tem a especialidade ali, você passa a ter uma noção, mas tem graduações que não tem essa disciplina na grade. Né?
Então o aluno nem tem essa noção real de como se aproximar, de tudo mais. Ou seja, a experiência e a vivência e a especialização, conta. Exatamente. Então é meio que uma tríade, né, Leté? Porque assim, mesmo fazendo curso, fazendo preparação, tendo teoria de como funciona, a gente lida no dia a dia com uma realidade que a gente precisa adaptar. Então, é a vivência, é atendendo esses pacientes, é entendendo como funciona a dinâmica da família, que a gente vai perceber como lidar. Né? É um bom senso, é a sensibilidade de saber como lidar, né? Não como tem no roteiro dos cursos, enfim. Eu acho muito importante isso que tu falaste, do olhar para a família, porque, por exemplo, muitos pacientes com transtorno do espectro autista, que a gente sabe que é genético, não é hereditário, mas é genético, os pais carregam questões sensoriais também. Então, muitas vezes a gente vai ver um paciente, por exemplo, com uma ecolalia, que fica repetindo ali uma palavra dentro do consultório e o pai já fala, para com isso, garoto! E aí você vai ver, mas olha, não tá me incomodando. Não, doutora, mas tá me incomodando. E aí eu falo, olha, a gente tem que investigar essa questão sensorial em você também. Por que tá me incomodando, né? Às vezes o paciente tem um tique motor ali, balança a perna, e o pai já fala, eu não aguento nem olhar para isso. Então aí você tem que olhar para toda a família, para todo aquele contexto, porque uma questão de um tá piorando a questão do outro, e às vezes aquele paciente está vivendo dentro de uma bomba relógio. E você, como profissional de saúde, habilitada e com esse olhar para ver e perceber o que está acontecendo ali ao redor, você vai direcionar. Exatamente. Isso. Eu vou dizer, olha, você pode investigar, a gente pode ter um olhar para você com mais calma, a gente pode saber o contexto, quando que começaram essas questões, e assim a gente pode estar melhorando a convivência em família e trazendo mais estabilidade para essa convivência, que é importante para o nosso pequeno paciente ali que está diante da gente, né? Com certeza. Ou seja, você, como profissional, precisa estar preparada. Exatamente. Você precisa estar atenta. Eu acho que a palavra que mais define um profissional, seja qual for, da saúde ou não, que lida com essas questões, dessa percepção, é essa. É um radar, né? A gente Atenção. É ou não é, Sara? Sim, com certeza, porque principalmente, né, quando a gente trabalha dia a dia, ambulatório, muitos atendimentos, para quem trabalha no SUS, você pode anestesiar o seu olhar. Sim. E aí tratar todo mundo como se fosse o mesmo protocolo. E a gente está falando, imagina, se a gente está falando de TEA, que é um espectro que todos são diferentes entre si, e levar isso mais adiante, que na verdade cada paciente vai trazer a sua história, vai trazer seu contexto familiar. Eu acho que medicina é muito sobre contexto. Vai trazer ali os seus cuidadores também. Então, tudo a gente coloca muito na conta do transtorno e quer resolver com a medicação. Não é muito por aí. A gente precisa estar muito atento para o que é falado, para o que não é falado, mas que é transmitido para a gente, né? Tudo que chega ali é um capítulo da vida do paciente que ele está abrindo para você com todos os seus desdobramentos e que cabe a você ter um olhar para aquilo, né? Para que o paciente se sinta não só acolhido, mas que você consiga ajudá-lo de fato. Sara, eu pensei muito sobre uma situação que nesses pacientes, nesses casos, seria muito interessante, como por exemplo o atendimento domiciliar. A gente sabe que infelizmente no serviço público isso não é possível, né? Infelizmente, mas assim, essa é uma estratégia que vai trazer muita riqueza. Imagina, você chega na casa de um paciente, a Sara faz atendimento domiciliar, a Letéia faz atendimento domiciliar. E como é importante, né, você ir até o paciente. Diga, por favor, qual a importância. Primeiro você diz e depois você diz. Porque, gente, isso pra mim, na minha... é muito importante. Assim, é essencial, na verdade. Na verdade, é resgatar uma forma da medicina acontecer que já acontecia há muitos anos, né? Que é você se deslocar até o paciente. O médico da família de verdade, exatamente, né? E aí, primeiro que para o paciente é um conforto, né? É uma forma de ter acesso à saúde sem precisar de todos esses transtornos que a gente falou anteriormente.
E para nós, assim, é um outro olhar, porque você vai entender o contexto social, você vai olhar para a forma como aquela família se organiza, como aquela família vive, como aquela família se adapta. Você vai entender aquilo que ele não consegue dizer para você no consultório, né? Você vai estar imerso ali na vida, no cotidiano daquele paciente, para trazer um olhar que você não ia ter dentro do consultório, por mais que você tivesse o melhor cenário possível. Então, a medicina em domicílio é algo que o consultório não vai te trazer. E a Aletheia, me conta, porque é um desafio, né, Ale? É um desafio. E dentro da odontologia, essa questão do atendimento domiciliar traz também isso, a questão da gente ter essa percepção de como é a rotina do paciente. Uma coisa são os pais chegarem e dizerem, eu escovo sim, ele escova o dente todos os dias, tudo direitinho, mas a gente tendo ali, estando em casa, entendendo como é aquele ambiente, entendendo o comportamento do paciente dentro de casa, a gente consegue entender várias questões que fazem diferença, sabe? Então, é um grupo que também, tendo esse atendimento em casa, faz muita diferença para colaboração, comportamento. E como é que você faz, mulher, para atender paciente em casa? Dentro da odontologia, você faz? Quando você consegue fazer? O que você consegue fazer em casa? Me conta. Quando o paciente permite, né? Porque realmente é um grupo de pacientes, como ela citou, tem várias condições, várias questões associadas. Então, tem paciente que é super colaborador e tem paciente que realmente é mais difícil, que precisa do nível de sedação, por exemplo. Mas os que colaboram um pouco mais e que tem essas questões sensoriais muito aguçadas, que é difícil que esse paciente vá até o consultório, a gente leva o consultório até esse paciente. Então, a gente leva os equipamentos, adapta dentro de casa. Então, se ele se sente melhor sentado no sofá, a gente atende no sofá. Se é mais confortável para ele sentar na cadeira da sala, a gente atende na cadeira da sala. E assim a gente vai levar esse atendimento para diminuir, né, todas essas questões sensoriais e aumentar a colaboração. Dá para fazer até procedimento lá, né? Dá para fazer quase todos os procedimentos. Olha só. Com certeza. E dentro do consultório, Aletheia, assim, quais as estratégias que você tem lá no seu consultório para poder atender esses pacientes de uma forma que você consiga realmente concluir o tratamento do que eles realmente precisam? O que você faz lá? Me conta. Como eu falei, assim, a gente precisa adaptar cada paciente, né? Mas dentro da nossa área, a gente tem dispositivos também que facilitam essa abordagem inicial nos pacientes que têm mais dificuldade, tem pacientes que ficam... Quando sentam, por exemplo, na cadeira comum, eles ficam com uma percepção, vamos dizer assim, aérea, espacial, diferenciada. Então, é como se eles estivessem soltos ali na cadeira, né? Então, muitas vezes, quando a gente utiliza dispositivos que a gente chama de estabilização protetora, que o paciente fica realmente abraçado, que é um dispositivo, enfim, estudado e tem vários modelos, inclusive, muitas vezes isso favorece. Eu tenho até um paciente que ele fala, eu quero sushi hoje, eu quero sushi. Ele fica enroladinho igual eu quero sushi, ficar né? igual o sushi. Ele tem que falar que é a nuvem, né? Que ele tá na nuvem, exato. Ele abraça. Assim. Então, assim, quando o paciente tem isso, às vezes já é uma questão que para o leigo, ou pessoas que não entendem, ou profissionais que não estão acostumados a trabalhar com esses dispositivos, tem uma visão de estar prendendo, estar amarrando, né? E, na verdade, não é isso. Então, a gente tem... Ou seja, estabilizar é diferente de segurar, de amarrar, de segurar. É totalmente diferente. Quando a gente tem uma necessidade de abordagem que tem essa questão de falta de colaboração, né, e estresse para o paciente, é quando aí a gente tem o passo a mais, né, que é definir, não, esse paciente precisa de uma sedação. Sedação no consultório, exatamente, né, sedação em consultório e tudo mais. É diferente da abordagem da estabilização protetora, com indicação para que o paciente fique protegido, a gente fique protegido e o paciente fique confortável também, isso que é importante. Sim, na verdade, essa estabilização, ela tem limite, né? Tem limite, tem coisas exatamente. que não tem como fazer só com essa abordagem que a gente aprende nos cursos e com a sua experiência, porque, gente, experiência, jeito, dom, não se aprende em curso, tá? É experiência realmente, é percepção, é sensibilidade, e é tudo isso que eu vejo em vocês. Assim, eu vejo que a saúde precisa muito mais de profissionais que tenham esse olhar diferenciado, esse olhar que vê a necessidade do paciente, não só a necessidade especial, não só aquela, né, caricatura de que a gente vê, né, mas assim, que realmente olha para a necessidade daquela família,
daquele paciente, daquele ser humano que está ali, né? Como pessoa, como indivíduo, né? Que está dentro de uma família, que está dentro de uma casa, que tem as suas dificuldades, que infelizmente enfrenta muitas dificuldades que a gente vê, né? E esse é o nosso intuito aqui, né? De levar esse papo para que as pessoas entendam, para que as pessoas saibam como lidar, para que profissionais de saúde possam se adequar a esse nicho, a esse grupo, porque isso é uma necessidade. É uma necessidade e é urgente. É urgente. Não é isso? Todos os dias, todos os profissionais de saúde vão atender pessoas que estão dentro do espectro, sabendo ou não disso. E torna-se cada vez mais urgente que nós estejamos preparados para essa demanda. Com né? certeza. É algo que não pode ser ignorado, é algo que não pode ser visto como isso é com o psiquiatra, isso é com o neurologista, não é comigo. É com a gente, sim. Eu já ia pedir para você deixar um recado, deixe um recado agora, que você acha assim que seja essencial. Sara, deixe o seu recado agora. É muito importante que você, profissional de saúde, seja onde você atenda, se você é médico generalista, se você é um especialista de subespecialidade, de qualquer nível, você precisa estar preparado para atender pessoas com transtorno do espectro autista, você precisa estar preparado para outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é uma realidade hoje cotidiana, né? Não é algo que não é com você sim, é comigo, é com todos nós, e nós precisamos estar atentos sim, e acolher e respeitar essas pessoas da melhor forma possível, que é com a nossa doação de tempo, de estudo, de preparo para lidar com essas pessoas. E agora o recado da Aletheia. Deixa o seu recado, Aletheia. As pessoas que gostam, né, ou que querem seguir no atendimento desses pacientes têm que entender que não é uma receita de bolo. A gente tem que ter um olhar realmente amplo em coisas pequenas, como, por exemplo, vai fazer uma receita para um analgésico. Você tem que entender se o sabor daquela medicação é aceitável, se ingere comprimidos ou não, se aceita líquido, se não aceita, qual a necessidade de adaptação para fazer a prescrição de um analgésico. Então, assim, são coisas que para muitos parecem simples, mas que para eles requer um olhar especial, requer atenção, e isso para muitos no dia a dia, né, é muito corrido, né, parece uma coisa básica, e não é. Então, não é uma receita de bolo atender esses pacientes, e é muito importante ter essa visão ampla para melhorar, né, a qualidade do atendimento. E o Papo de Anestesista hoje trouxe esse olhar, a atenção ao indivíduo, como ele realmente precisa, como alguém que está inserido dentro de um contexto, e a gente precisa estar preparado como profissional de saúde, como profissional que vai atender famílias, enfim. E esse é o nosso recado para quem está assistindo, para quem assistiu o Papo de Anestesista de hoje. E eu queria agradecer muito de coração a presença de vocês, e foi um prazer imenso compartilhar, e muito obrigada pela generosidade de vocês de estar compartilhando esse conteúdo maravilhoso. Um beijo para vocês, tchau! Se esse episódio te trouxe algo novo, te fez refletir ou simplesmente te fez companhia, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse papo possa chegar cada vez mais longe. Até o próximo papo. Tchau, tchau!